Eu não estou vendo o Léo. Está ao vivo? Ao vivo. Boa noite aos amigos da TV 247. Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Léo. Um pouco tossindo, mas tá bom. Mas não estou vendo o Léo, não está alternando a imagem para o Estopa? Será que tem jeito de deixar eu e o Léo, a gente juntos, os dois aparecendo? Vamos botar em galeria, que eu preciso ver o Léo, senão fico aqui com uma síndrome de abstinência. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo. Tá me vendo agora, Léo? Estou vendo, mas estou vendo você pequenininho, não sei o que está acontecendo. Será que o pessoal está vendo você assim pequenininho também? Ah, não, agora está tudo bem. Agora está tudo certo. Cadê o seu estúdio futurista, Léo? Tá com probleminha hoje, Léo, porque o pessoal da obra tá mexendo lá de lá, aí tá aquele barulho. Entendi. Léo, a gente está fechando mais uma semana tensa, complicada, mas que teve uma notícia muito boa, né, para o presidente Lula, que foi esse reconhecimento pela cidade de Paris, e o Lula soltou uma nota agora não só agradecendo, mas também dizendo que Paris ajudou a quebrar o silêncio da mídia brasileira, né? Queria te pedir para comentar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre o tema principal, que é a implosão do Laranjal do PSL, a crise aguda no PSL, mas, de fato, né, a mídia brasileira faz de tudo para tornar o ex-presidente Lula invisível, como se ele não existisse. E aí veio essa notícia boa de Paris. É muito interessante, né, Léo, essa situação que a gente está vivendo, uma situação na qual a gente precisa de um jornalismo de fora para fazer com que o povo daqui do Brasil perceba uma manipulação que também é de fora. A gente tem, ao mesmo tempo, forças negativas atuando no Brasil, essas forças de fora controlando, infelizmente, a política brasileira através de um interventor de dentro do Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também uma participação de pessoas de fora, como o Intercept, como o Glenn, por exemplo, e também pessoas de fora, como agora essa reação política da França, dando esse prêmio ao ex-presidente Lula, tentando injetar um pouco de cura na política brasileira. Mas, realmente, a gente precisa admitir que o impacto dessa honraria é muito grande. Primeiro, porque chama a atenção das pessoas de dentro do Brasil para prestarem atenção no que está acontecendo. Porque antes era a conversa de petista que o Lula estava sofrendo. Dois pontos importantíssimos que antes eram conversa de petista. Primeiro, que o Lula foi um grande presidente. Aquela ideia de que o PT quebrou o Brasil, Léo, até hoje, ela é consolidada na cabeça dos alienados. São pessoas incapazes de fazer uma pesquisa no Google, pesquisar, por exemplo, crescimento econômico, redução do desemprego, aumento real no salário mínimo, são coisas básicas que essas pessoas não conseguem pesquisar. Então, tem uma parte da sociedade brasileira que tem essa ideia consolidada de que a crise de hoje é culpa do PT. Então, quando a gente tem o ex-presidente Lula recebendo uma honraria dessa, num país que até então eles consideravam um país capitalista, um país para ser imitado, eles começam a refletir, olha, é o que eu perguntei ontem, será que todo mundo está errado e só o eleitor do Bolsonaro que está certo? Eu acho que é uma coisa que o eleitor do Bolsonaro, nesse momento, acaba refletindo, por mais que ele tente esconder que ele está refletindo sobre isso. Espera aí, o mundo inteiro está falando que o Lula foi um bom presidente, agora a França dá um prêmio para o ex-presidente Lula. Será que eu estou certo e a França está errada? Será que eu estou certo e Paris está errada? Exatamente, Léo. Deixa eu ler a nota do Lula dizendo assim, olha, o acolhimento e a solidariedade que nos estende o povo de Paris por meio do Conselho será mais uma vez de inestimável valia para furar o muro de silêncio da mídia brasileira e para denunciar ao mundo os crimes que estão sendo cometidos contra a democracia em nosso país. Diz ainda o Lula, é com tristeza que vemos as liberdades políticas e os direitos humanos outra vez cerceados no Brasil e no continente, depois de 3 décadas de construção da democracia e crescente realização de direitos dos trabalhadores, dos excluídos, das mulheres, dos negros, dos indígenas, das pessoas discriminadas e perseguidas. Léo, só um comentário muito legal esse seu estúdio. Vi que você tem vários violões, bateria, né? Você é músico nas horas vagas, né, Léo? Gostaria de ser, né, Léo? Assim, por causa da obra, nem tá um estúdio, tá um bagunçúdio. Bagunçúdio do Leonardo Estopa. A Lourdes está me dando bronca. Está falando assim, Atushi, essa é a sua 5ª aparição hoje. Descanse.
Mas eu queria falar para a Lourdes que eu estou conseguindo organizar a minha vida de uma maneira muito legal, Léo, porque é o seguinte, o site está fluindo muito bem, né? Sob comando da Gisele, está sendo uma coisa formidável, né? Então eu fiz o Bom Dia, né? Fiz uma entrevista, fiz o programa com a Tereza Cruvinel, que eu adoro a Tereza, mas eu não vou fazer a Tereza todos os dias, né? Outras pessoas, só porque foi a primeira semana. Depois falei com o Brian, nosso amigo americano, temos um amigo americano. Aí fiz a super live com o Gustavo Conde, bate-papo. É bate-papo também, né? E agora, antes dessa conversa com você, eu falei com o presidente do Clube de Engenharia, o Pedro Celestino, Léo, e eu lembrei muito de você. Sabe por quê? O presidente do Clube de Engenharia, ele fala que a Lava Jato dizimou a engenharia brasileira, né? Ele fala que o Brasil, que a Petrobras está sendo destruída desde o começo da Operação Lava Jato. Ele fala que o Brasil está sendo transformado numa Nigéria. Nigéria. Alguém já me falou isso algum tempo atrás. Sabe por que ele fala Nigéria, Léo? Porque a Nigéria produz muito petróleo bruto e importa os derivados, né? E o país virou um caldeirão social de muita tensão, né? Porque essa exportação de petróleo bruto pelas petroleiras, que volta depois como gasolina cara, né, gera muita confusão e poucas pessoas se apropriam a riqueza se distribui de uma maneira muito injusta para os nigerianos, né? E ele falou também, eu perguntei para ele, você acha que essa destruição da engenharia e a destruição da Petrobras foram o plano da Operação Lava Jato ou um efeito colateral? E aí, onde ele difere de você, ele fala o seguinte, ainda não temos elementos históricos para dizer que foi o plano, né? Mas o fato concreto é que houve a destruição da engenharia e que está havendo a destruição da Petrobras. A Isaura está dizendo aqui, ó, Globo dá informações de fofocas da família real, né, inglesa, prefere dar informações de fofocas a informar o Brasil. E o Léo perguntando se eu cortei a franja. Cortei a franja. Léo, mas muito interessante essa entrevista com o presidente do Clube de Engenharia. Eu queria detalhá-la mais com você, só queria que você falasse só mais uma coisa sobre Paris antes. Vou agradecer a Regina, que chegou como assinante também. O Luciano Hang, dono da Havan, ele ficou inconformado com o prêmio de Paris ao Lula e disse que Paris é uma cidade decadente, que ninguém mais quer visitar, onde as pessoas fazem xixi nas ruas. É só a cidade mais visitada do mundo. Léo, manda uma resposta aí para o Luciano Hang, por favor. Olha, eu não sei o que responder para o Luciano Hang, porque tem que abaixar muito o nível. E o problema é ter consciência. Olha, eu preciso falar sobre o Luciano Hang de uma forma respeitosa. Nós estamos tratando de uma pessoa que sabe que lida com pessoas estúpidas. O Luciano Hang é importante. Vamos parar de tentar achar que um cara, um mega empresário como o Luciano Hang é um bobão. Ele não é um bobão. O Luciano Hang fez uma postagem no Twitter outro dia na qual ele criticava o ex-presidente Lula por ter criado uma empresa no Brasil para fabricar preservativos. Mas na mesma postagem ele falava, no lugar do governo investir em saúde, o governo está fazendo camisinha. Aí eu penso, será que o Luciano Hang chegou onde chegou, sendo estúpido bastante para desassociar o preservativo com a saúde? Porque a fábrica de preservativos do Estado, obviamente, não é para poder servir à indústria de filmes eróticos do Alexandre Frota. A fábrica de preservativos é exatamente para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Então, obviamente, é um investimento na saúde. Mas o detalhe não é a incoerência do que ele escreveu. O detalhe é saber que não faz sentido acreditar que uma pessoa chegou naquele patamar econômico sendo um imbecil. O que a gente precisa falar a respeito do Luciano Hang é o seguinte, ele é uma pessoa extremamente inteligente para fazer jogadas de mercado, prova disso é que ele é milionário, ele sabe muito bem lidar com dados, porque ele não investe errado, ele sabe investir, ele sabe muito bem estratégia, tanto é que ele participou da equipe que conseguiu eleger o presidente da República, ele controla o presidente da República, então é impossível falar que nós estamos falando de uma pessoa estúpida, mas uma certeza eu tenho, ele tem certeza que ele lida com pessoas idiotas, porque se o mesmo cara que falou há uns dias atrás que o governo investiu numa fábrica de camisinhas para poder dar prazer para todo mundo, porque ele desassocia isso da saúde, obviamente ele não pensa isso, ele sabe que é possível enganar os outros a respeito disso.
é o Luciano Hang, que agora está querendo dizer que Paris é uma cidade decadente. Ele sabe que Paris não é cidade decadente. Ele sabe que Paris é, sem dúvidas, aquele destino turístico que está na cabeça das pessoas na hora que as pessoas pensam primeiramente no turismo. Ah, turismo, Paris, depois o resto. Mas por que ele fala isso? Porque o Luciano Hang percebeu uma coisa que, infelizmente, Léo, tornou-se regra no Brasil. A verdade não é a verdade verdadeira. A verdade é aquela verdade criada por pessoas que têm seguidores. Então, se o Bolsonaro, que tem milhões de seguidores, criar uma verdade paralela do tipo Foro de São Paulo era um plano comunista de cubanizar o Brasil, isso torna-se verdade na cabeça de um monte de idiotas. E essa fórmula de sucesso é a mesma fórmula de sucesso que foi utilizada pelo Bolsonaro, que é utilizada pelo Luciano Hang, que é utilizada pelo João Dória. É a fórmula de impregnar uma mentira como se fosse verdade. Então, a única resposta que eu tenho para o Luciano Hang é: fique esperto. Uma hora seus seguidores podem perceber que você está os tratando como idiotas. Porque, olha, Luciano, você é espertalhão, você consegue vender carro fundido para as pessoas como se fosse carro zero. Você é espertalhão, você está vendendo terreno na Lua. Você é espertalhão, você está vendendo mentiras, você está provocando o ódio das pessoas usando argumentos falsos. Mas uma hora isso pode cair por terra, e assim como aconteceu com Dallagnol, e assim como aconteceu com Sérgio Moro, suas mentiras podem vir à tona. É a única resposta que eu tenho que dar para ele. Olha, agora pode funcionar, porque as pessoas estão tão envenenadas pelo ódio que elas conseguem acreditar nas idiotices que você publica. Mas vai chegar um momento em que as pessoas vão perceber que você está as tratando como idiotas. Exatamente o que você fala, Léo, e as pessoas estão descobrindo agora, né, que a gente vive na era da mentira, na era da fake news. Então, quem manda? Manda quem mente com mais convicção, quem mente com mais veemência. É o que faz o Trump, é o que faz o Boris Johnson, é o que faz o Bolsonaro. São os profissionais da mentira. Mas isso talvez tenha prazo de validade, Léo. Em algum momento as pessoas vão despertar em relação ao que está acontecendo. Vamos falar um pouco sobre engenharia, então, sobre a questão da Odebrecht. A Ana Gondim está dizendo que a situação de Angola é parecida com a da Nigéria também. Todo o petróleo já foi entregue. Léo, o que acontece? Ele deu essa entrevista muito importante. E qual que era o pretexto da entrevista? A Caixa Econômica Federal pediu a falência da Odebrecht. Ele falou: é chocante que o pedido de falência da Odebrecht tenha partido de um banco público, porque um banco público responde ao Jair Bolsonaro. Então, na prática, é o governo Bolsonaro que está pedindo a falência daquela que ainda é a maior empresa de engenharia do Brasil, Léo. Segundo o Pedro Celestino, o Brasil vai retroceder 60 anos. O Brasil vai voltar 60 anos no tempo, quando qualquer obra no Brasil era feita por empresas estrangeiras. É importante esse posicionamento do Clube de Engenharia. Toda vez que eu vou falar sobre engenharia e sobre como a engenharia brasileira sofreu por causa dessa atuação da Lava Jato, eu gostaria de dizer que é preciso acabar com a falsa representação da engenharia. Então, digamos que a ressurreição da engenharia brasileira passa pelo fim dos conselhos, que são órgãos que têm a finalidade exclusiva de tomar dinheiro dos engenheiros, arrecadar dinheiro, e não fazem absolutamente nada pelos engenheiros. Infelizmente, as pessoas que estão nos conselhos são pessoas que sonham em participar da política, levar ali algum tipo de proveito da política, e por isso eles não têm coragem de se posicionar contra os políticos. Então, a gente precisa acabar com o conselho como o CREA e crescer o Clube da Engenharia, porque o Clube da Engenharia tem coragem de se posicionar a respeito do que aconteceu. Eu falo, Léo, olha, o Clube da Engenharia está certo. Agora, a pergunta básica que eu faço é: o que falta para que os engenheiros brasileiros saibam da existência do Clube da Engenharia e para que o Clube da Engenharia consiga realmente transformar os engenheiros brasileiros em uma grande comunidade? Porque o que acontece é o seguinte: o engenheiro brasileiro ele é obrigado a compartilhar a sua renda com os conselhos de engenharia. Então, o Conselho de Engenharia está lá constantemente sangrando o engenheiro brasileiro, diminuindo a viabilidade do trabalho do engenheiro, porque junto da mão de obra tem que pagar várias taxas para o Conselho, que são as ARTs, mas esse Conselho não protege os engenheiros porque não tem coragem de se posicionar contra o presidente que está no poder.
não tem coragem de se posicionar politicamente porque não quer se manchar, não quer ser taxado como de esquerda, petista, progressista, seja lá o que for. Então é preciso que pronunciamentos como esse do Clube de Engenharia cheguem aos engenheiros. Agora, como fazer isso acontecer, eu não sei. Porque se hoje nós tivéssemos uma união dos engenheiros brasileiros explicando o que está acontecendo isso, primeiro, os engenheiros precisam compreender isso, porque os engenheiros não são economistas, os engenheiros não são cientistas políticos. E existe uma dificuldade muito grande para o engenheiro entender que a Lava Jato não foi luta contra a corrupção. A Lava Jato foi a destruição da engenharia. Tem uma dificuldade muito grande. O que ele falou exatamente, sob a capa do combate à corrupção, né, o que se produziu foi a destruição da engenharia brasileira, que foi dizimada, a destruição da Petrobras. Deixa eu dar um alô para Montadas, na Paraíba, para o Antônio Barbosa, que está nos vendo de lá. E a Maria José dizendo, Léo, os engenheiros que conheço são bolsonaristas, dá para entender esse povo? Moisés também pergunta, será que no fim de semana tem vaza-jato? Há uma grande expectativa. Sabe quantos engenheiros estão desempregados no Brasil, segundo me falou o Pedro Celestino, Léo? Não faço ideia, Léo. Chuta um número. Eu sei que são mais de 90%, eu imagino que é, mas número eu não sei. Ele falou 150 mil engenheiros desempregados. Sabe quantos técnicos de engenharia desempregados? Que não são os engenheiros, os técnicos que atuam nas obras, né? Técnicos de nível médio, sim. Isso, que pode ser um eletricista, que pode ser um especialista, né? Mas não é, e é um eletricista muito treinado. Existe o profissional, o conselho de engenharia, a engenharia tem o profissional de nível médio, que é o técnico, é o eletrotécnico, técnico mecânico, e tem também o profissional de nível superior, que é o tecnólogo e o engenheiro. 500 mil, Léo, 500 mil técnicos desempregados. Então, quando a gente fala de 12, 13 milhões de desempregados no Brasil, a gente está chegando num número, você pega lá, 500 mil técnicos, 150 mil engenheiros. Né? A engenharia é quase 10% do desemprego no Brasil, Léo. É muita coisa. Sim, e olha que interessante. Em tese, Léo, só um ponto, porque esses profissionais, eles deveriam ser os mais protegidos contra o desemprego, porque eles têm boa formação. Então, numa sociedade que está funcionando, engenheiro não fica desempregado. Técnico também não fica desempregado. Tu falou tudo, Léo, numa sociedade que está funcionando. O pilar da Lava Jato foi destruir o funcionamento da sociedade. A engrenagem do desenvolvimento econômico numa sociedade industrializada, a engrenagem é a indústria. A gente precisa admitir que a indústria ela precisa ser abastecida pela matéria-prima e a indústria ela precisa escoar a produção. Então, o comércio é importante? Obviamente. Assim como o extrativismo é importante? Obviamente. Mas a conexão de absolutamente tudo, por isso que eu falo que a engenharia é o pilar do desenvolvimento, porque a engenharia ela produz a riqueza que vai ser comercializada, a riqueza que vai gerar movimentação no mercado financeiro, a riqueza que vai demandar extração de produtos primários. Então, podemos dizer que se a engenharia para, o resto do país para. A engenharia é essa engrenagem. Então, hoje, a quem devemos atribuir a dificuldade que estão passando os caminhoneiros? Ou seja, a dificuldade do setor logístico. Obviamente, a quebra da indústria. Tentar atribuir a dificuldade dos caminhoneiros simplesmente à alta do petróleo é uma coisa, a alta do diesel é uma coisa que está minimizando a situação. Se a indústria estivesse bombando, se a Lava Jato não tivesse destruído a indústria, a alta do diesel seria compensada pela alta do frete, mas com a indústria quebrada, o caminhoneiro está lá disputando uma quantidade pequena de fretes. Da mesma forma, por que o comércio está quebrando? O comércio está quebrando porque hoje nós temos uma redução no suprimento de produtos, porque há uma quantidade menor de produtos está sendo produzida e existe uma demanda muito menor, porque o povo não está comprando como comprava antes. Por quê? Porque essa cadeia de destruição econômica que começou, obviamente, pela indústria através da Lava Jato, ela reposiciona o Brasil não como um país que produz, mas como um país que vai ajudar outro país a produzir. Esse é que é o ponto mais importante. O Brasil está, aos poucos, deixando de ser um país que produz para ser um país que vai auxiliar um país que produz. E quando você fala sobre os números, técnicos e engenheiros são os profissionais com formação reconhecida. Olha que coisa importante. Esses profissionais que você tem os números são os profissionais com formação reconhecida
e com registro nos conselhos. Quando a gente sai desses profissionais, aí a gente tem os números gigantes. Então, você pode pensar que desses 500 mil técnicos que estão desempregados, a gente tem aí, olha, vamos imaginar a pirâmide, a gente sai de 150 mil engenheiros, a gente vai para a base, não para a base, mas a gente vai para metade da pirâmide, sai do profissional de nível superior, cai no profissional de nível médio, que é um profissional que tem uma formação, que é o que o conselho, né, que o clube de engenharia consegue ainda fazer essa estimativa. Esses profissionais são 500 mil. Agora, se a gente segue a mesma proporção, Léo, a gente pode chegar que por baixo dos profissionais de nível médio, aí estão aqueles profissionais de chão de fábrica que não têm formação reconhecida pelo Estado, que tem uma formação dada pela empresa, um treinamento pela empresa, esses que ficam supervisionados por esses 500 mil profissionais de nível médio. A gente tem uma base de pelo menos 3 milhões de profissionais que estão desempregados por causa desses 500 mil que estão desempregados. Então, a gente tem esse cascateamento só no setor de engenharia. É 50 mil aqui para 500 mil aqui para 3, 4 milhões aqui embaixo. Muito bem colocado, Léo. O Orion Amorim fala que, infelizmente, é uma classe muito reacionária. Quando a gente falava dos técnicos, né, a Lúcia falava também, tem os técnicos em edificações, tem vários técnicos, né, ao redor da engenharia. O João do Sertão fala, a maioria de engenheiros são bolsonaristas, onde trabalho 60% dos engenheiros são bolsonaristas, né? O Zé Ochoa está dizendo, o tonto italiano que fazia casas e vendia pelo Minha Casa Minha Vida, inclusive para mim, aqui em São Luís, se vangloriou de Lula preso e da Lava Jato. Hoje não consegue vender mais uma casa. É muito interessante, né? As pessoas estão sentindo na pele, Léo, essa recessão e o abandono, né? O descaso do Bolsonaro em relação aos engenheiros. Ana está dizendo, a Alexandre Garcia diz que a Petrobras sem a roubalheira está dando recorde de lucro. Podem comentar, amigos? A Petrobras já dava lucro antes, agora está dando lucro para quem, né? Ela pode estar numa gestão de maximizar o lucro. O que a Petrobras está fazendo? Ela está vendendo seus ativos, né? Então vamos imaginar que a gente fosse a Petrobras, Léo. Eu venderia o microfone, venderia essa caneca, venderia a mesa, venderia a cadeira. Dá para fazer live em pé, né? Venderia a luz. Vai vendendo, vendendo, vendendo. É óbvio que você tem uma melhora do lucro no curto prazo, mas, evidentemente, isso não é sustentável. E a Petrobras deveria estar investindo, porque ela fez a descoberta do pré-sal, né? O Alexandre Garcia, ele é o maior defensor do golpe de Estado contra a Dilma. O Alexandre Garcia foi um dos maiores defensores, né, da prisão do Lula. O Brasil, com Lula e com Dilma, teria, Léo, a Petrobras produzindo pré-sal para investir em educação. Hoje a manchete do Estado de São Paulo é que o Paulo Guedes vai distribuir o dinheiro do pré-sal para comprar emenda parlamentar. O dinheiro do pré-sal vai comprar deputado para fazer o quê? Para tirar a sua aposentadoria, né? Então é isso, né? Em vez de usar o pré-sal na educação, o pré-sal vai comprar deputados para que os deputados votem contra o interesse do eleitor, tirando a aposentadoria. Tem que ser muito idiota para defender algo desse tipo. O Ray está dizendo, no CREA, os dirigentes são na maioria engenheiros civis e são os que mais estão sofrendo. Sempre deixaram de lado os outros engenheiros, como eletricistas, eletrônicos, mecânicos, navais, aeronáuticos, né? E o Shoa falando aqui, Léo, quantos instrumentos maneiros, montaremos uma banda aqui, Escola de Rock de Frankfurt, aproveitando a deixa de Olavo sobre Beatles e Adorno. Vem tocar rock progressista no Maranhão. Valeu, e estou te devendo, hein, o show. A gente chamar de novo para as lives aqui é correria total do dia a dia. O pessoal dizendo que o Alexandre Garcia é ridículo. Aproveitando o comentário do Ray, Léo, existe esse negócio nos CREAs, dos CREAs serem dominados pelos engenheiros civis e abandonarem os outros engenheiros ou os outros profissionais? Pior, Léo, o CREA tem uma concepção de que a engenharia verdadeira é só as grandes engenharias. Para o CREA só existe o engenheiro civil, o engenheiro eletricista e o engenheiro mecânico. O resto é sub-engenharia. Isso prejudica muito a representação da classe, porque, tudo bem, você pode até prestigiar uma engenharia que gera uma quantidade maior de dinheiro. Vamos pensar assim, principalmente quando a gente pensa que o CREA não se manifestou a respeito do que aconteceu com a Vale, não se manifestou a respeito do que aconteceu em Brumadinho, só se lamentam, mas eles não trabalham. Olha, o Rogério Correia faz mais pela engenharia mineira, de onde a gente está vivendo aí esses acidentes de Brumadinho, esse acidente da Vale. O Rogério Correia sozinho, ele faz mais pela engenharia brasileira do que o CREA inteiro. Por quê?
Eu consigo ver um CREA liderado por engenheiros civis, isso é verdade, mais conectado às grandes empresas de engenharia civil do que ao engenheiro ser humano. Ou seja, o CREA é uma instituição patronal. O CREA não é um conselho de engenharia no sentido de proteger a profissão pro engenheiro. O CREA é um conselho que tem essa finalidade de reservar mercado para as grandes empresas de engenharia, defender o interesse das grandes empresas de engenharia, e as maiores empresas de engenharia no Brasil são de engenharia civil. E dentro do CREA tem, sim, essa concepção de que o verdadeiro engenheiro é o engenheiro civil, que a gente precisa admitir que, ao longo dos tempos, a engenharia civil é a que realmente vem trazendo essa ideia de engenheiro. Quando você pensa em engenheiro, a primeira coisa que você imagina, obviamente, é aquele cara lá na construção de uma casa, e imagina que a construção de uma casa ela é toda baseada na engenharia civil. O cara que faz casa, que faz ponte, enfim. O Marcos Vasconcelos, Léo, está dizendo, tem uma empresa na área de engenharia. Seria interessante participar de uma live com a gente e falar do que está acontecendo. E a Ritinha fala, Léo, os engenheiros não enxergam porque não querem. Antes dos governos Lula, os engenheiros tinham virado sucata, voltou a bombar nos engenheiros do PT. Esses engenheiros bolsominions não têm desculpa de não enxergar, né? E a Sônia dizendo que Alexandre Garcia é um ser execrável que colaborou e corroborou com a ditadura militar. Léo, hoje teve um depoimento do Marcelo Odebrecht muito interessante, né? Ele fala o seguinte, que a condenação do Lula é muito injusta, né? Porque ele não tem nenhuma evidência de corrupção do Lula, fala que o Palocci é um mentiroso, que o Palocci está mentindo, que o Palocci é um farsante, né? E o Marcelo Odebrecht, que já sofreu tanto, né? Perdeu muito patrimônio, perdeu empresa praticamente, passou 2, 3 anos preso, longe do convívio da família, ele não teria nenhuma razão para ficar aliviando para o Lula, né? Você acha que esse depoimento pode vir a ter algum impacto, algum significado, ou é mais um depoimento que vai para a verdade histórica, mas vai ser ignorado pelo Poder Judiciário? Vai ser ignorado pelo Poder Judiciário, mas pode ser acompanhado pelas outras vítimas da Lava Jato. Porque, olha, indiferente do Marcelo Odebrecht ser ou não criminoso, ele é vítima da Lava Jato. Porque quando uma organização, quando uma instituição se une para manipular o processo judicial, o processo penal, quando o jogo não está sendo realizado da forma correta, Léo, a gente precisa concordar que esse jogo foi trapaceado. Então, o Marcelo Odebrecht teve seu patrimônio dizimado pela Lava Jato, o Marcelo Odebrecht tem consciência que não há acordo com a Lava Jato. A Lava Jato veio para roubar, matar e destruir, né? Como atribuem isso ao Satanás, mas o que eu tenho visto é a Lava Jato fazendo isso. E não há acordo com a Lava Jato. Tentar fazer de conta que você é amigo da Lava Jato para tentar aliviar daí, conseguir ficar preso em casa, isso é bobagem. Então eu acho que o Marcelo Odebrecht vai chamar a atenção de outras pessoas no sentido de que, olha, deixa de ser idiota, para de tentar fazer acordo com a Lava Jato, porque a Lava Jato, Léo, ela é igual um drogado, sabe? Ela não consegue se saciar. Ela sempre vai extorquindo mais depoimentos. Olha, fala isso do Lula que dessa vez a gente deixa você ir para casa. Olha, fala mais isso, porque aquilo ainda não estava bom. E enquanto o ator consegue interpretar bem o papel da Lava Jato, ele nunca vai ser liberto. Então, o Palocci, por exemplo, sempre foi um grande idiota da Lava Jato, apesar de que, no final das contas, eles chegaram à conclusão que era hora de deixar esse ator descansar um pouquinho. Eu acho que o Marcelo Odebrecht ele vai conseguir incentivar as pessoas a trazerem de volta pelo menos um pouco de coerência ao Poder Judiciário. Porque o Marcelo Odebrecht olha para o passado dele e pensa, eu fui uma pessoa que tive um patrimônio considerável. E essas pessoas que hoje estão lutando contra o ex-presidente Lula são os meus verdadeiros inimigos. O Lula e o Marcelo Odebrecht têm uma coisa em comum, os inimigos. Isso é uma realidade. É uma realidade. Seja, Lula, o Marcelo Odebrecht e o resto do Brasil tem uma coisa muito em comum, que é muito mais do que um passaporte brasileiro, nem todo brasileiro tem um passaporte. Nós, brasileiros, temos uma coisa em comum, que não é só a cidadania brasileira, é o inimigo. Se tem uma coisa que nós temos em comum, é o inimigo. O detalhe é convencer os mais teimosos de que Moro, Dallagnol e o resto da Operação Lava Jato vieram para destruir nossa economia. Esse é o obstáculo. E à medida em que essas pessoas vão trazendo essas espetadas, a gente vai tendo mais subsídios.
Léo, Luciane Santos dando uma boa noite a todos da família 247. O João Barbosa. Tuxão, liga para o Gleno soltar uma bomba. Gleno, solta uma bomba aí, Gleno. Vamos ver o que você tem a revelar nos próximos dias. E o Aloysio dizendo, foi excelente a entrevista com o presidente do Clube de Engenharia e a sua opinião sobre a Petrobras. Léo, a Sandra pede para você tirar essa caixa do liquidificador aí atrás de você, porque parece que você está fazendo uma propaganda aí. Tira essa caixa aí que ela está atrapalhando o seu cenário. Realmente, ela não está muito legal. E o Humberto defendendo o consumo zero, né? Léo, vamos passar para Minas Gerais, já que você é das Minas Gerais. A Polícia Federal, que é comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, indiciou o Álvaro, não sei o quê, ministro do Turismo, Laranjal do PSL. Ele mais 10 foram indiciados. Ato contínuo, logo na sequência, o Ministério Público de Minas Gerais denuncia por corrupção o ministro do Turismo, que é do PSL, que é amigo do Bolsonaro, né? Aí vem o porta-voz da República, da presidência, e fala que o Bolsonaro não vai demitir, mesmo indiciado por corrupção. O Bolsonaro veio para lutar contra a corrupção, ele veio para representar a corrupção, ou ele tem medo desse ministro do Turismo que pode saber coisas importantes, por exemplo, sobre Juiz de Fora, Léo? O que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo, Léo, é que o Bolsonaro não veio para lutar contra a corrupção, ele veio para lutar pela corrupção. O Itaipu Gate é uma prova disso. O que eles querem é o produto da corrupção e não lutar contra a corrupção. Agora, me espanta muito o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro teve um momento que o Sérgio Moro falou de forma muito clara que já que o PT queria continuar sendo um partido político, que ele expulsasse os políticos que estavam indiciados ou sendo investigados por corrupção. Então, o que está acontecendo com o Sérgio Moro que ele não pensa a mesma coisa a respeito dos políticos do seu grupo? Cadê o Sérgio Moro falando que é hora de expulsar esse político indiciado por corrupção? Mas e cadê os bolsominions? Ô, Léo, e aí eu queria que você falasse sobre a atuação do Moro. Por que o Moro indicia o ministro do Bolsonaro? O Moro está querendo colocar, está jogando xadrez contra o Bolsonaro, quer botar o Bolsonaro no córner. O que está acontecendo? Está acontecendo uma insurgência dentro da polícia. Eu não acredito que o Sérgio Moro estaria cutucando o Bolsonaro nesse momento, não. Porque esse momento é um momento de ninguém largar a mão de ninguém. É um momento deles mostrarem que o romance é um romance verdadeiro. É um momento deles mostrarem para o Brasil que existe amor ali. O que eu vejo é que existe ainda dentro da Polícia Federal alguns delegados que estão lutando por essa autonomia na Polícia Federal. É lógico que isso é uma opinião. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Ministério Público também queira mostrar que ele não é um ministério de perseguição ao PT, que ele tem coragem de mexer com o bolsonarismo. Os procuradores, eles não podem ser removidos do cargo pelo Bolsonaro, o Ministério Público é um órgão autônomo. Então, a única coisa que pode motivar um promotor ou um procurador a não denunciar um determinado caso é, obviamente, a expectativa de receber propostas de palestras. Fora isso, é muito difícil botar medo num promotor ou um procurador. Apesar de fazer uma ressalva aqui que eu fiz uma denúncia no Ministério Público Federal de Minas Gerais a respeito de um fio falso que está sendo vendido aqui no nosso mercado, e o Ministério Público Federal não fez nada ainda, mas a gente sabe que é porque esse fio está sendo vendido por uma empresa que fatura 400 milhões por dia. Então é uma coisa ainda muito mais poderosa, talvez, do que esse ministro aí do turismo. Mas, assim, tirando a minha revolta um pouco de lado, o procurador pode querer mostrar serviço, o procurador pode perder a paciência e falar, olha, a Lava Jato está acabando com a reputação de todos os procuradores. A gente precisa mostrar que não é bem assim. E aqui nas Minas Gerais tem gente muito atrevida, Léo. Então pode ser uma coisa legítima. Pode não ser só uma perseguição política. Pode ser realmente uma perseguição contra o crime. Pode ser. Léo, a Ana Romanato está dizendo, compartilhei com muitos amigos o vídeo sobre a Odebrecht, triste destino da nossa engenharia civil. E o João Ribas traz uma informação muito importante. Diz ele que esse ministro do Turismo, que é o ministro das Laranjas, foi quem coordenou a passeata em que o Bolsonaro foi supostamente esfaqueado. Será que é por isso que ele não pode ser demitido, Léo? Pelo que aconteceu ou não aconteceu em Juiz de Fora? Olha, a demissão desses ministros que sabem desses eventos mentirosos do Bolsonaro são demissões caras. Igual a situação do Bibiano. É melhor que o Bolsonaro bata de frente e traga... Funciona. O que é o mais importante nesse momento? O Bolsonaro não precisa demitir.
Basta ele dizer que isso é uma perseguição de comunistas, que a Polícia Federal está perseguindo o Bolsonaro, porque ele está tentando acabar com o comunismo e tem uma parte comunista na polícia. Tudo isso funciona, porque o Bolsonaro tem uma base de apoio muito alienada e o Bolsonaro não precisa prestar contas de honestidade e nem de pertinência com absolutamente ninguém. Se a gente estivesse vivendo uma situação diferente, se a gente estivesse vivendo uma situação na qual isso pudesse repercutir de forma negativa para o Bolsonaro, talvez ele teria qualquer tipo de inclinação a demitir. Mas por que ele vai demitir? O que pode acontecer de ruim com ele? Nada. O Bolsonaro ele está lá como talvez o presidente mais menos da história do Brasil e nada acontece. Ele continua no poder, ele continua intocável. Por quê? Porque ele está lá para servir quem poderia tocá-lo. Ele está lá distribuindo emendas parlamentares, ele está entregando o patrimônio do Brasil para os banqueiros. Então, quem poderia tirar o Bolsonaro do poder, além do povo, está usufruindo do Bolsonaro no poder. Então, ele não precisa prestar contas. O povo, infelizmente, está inerte. Então, por que ele vai se preocupar? Exatamente, Léo. Então, ele vai tocando, né? Ele continua, mas, de qualquer maneira, tem muita coisa para ser esclarecida sobre a tal da facada em Juiz de Fora. Mas eu queria te perguntar sobre o Moro. O Moro foi questionado, né, sobre política. Ele falou, não, meu candidato a presidente em 2022 é o Jair Bolsonaro. Ele declara amor ao Bolsonaro. Depois ele foi questionado sobre por que a Polícia Federal indiciou, então, o ministro do Bolsonaro. Aí ele sai pela tangente e não fala nada. Eu queria te perguntar, você acha que o Moro sabota o Bolsonaro, ele finge que ama, ou ele ama? Qual que é o jogo, qual que é a relação Moro-Bolsonaro, Léo? Obviamente ali, Léo, existe uma relação de interesse pessoal. O Bolsonaro tem ódio mortal do Sérgio Moro. Vamos lembrar daquele evento no qual o Bolsonaro tentou cumprimentar o Sérgio Moro para fazer uma fotinha batendo continência para o Sérgio Moro. O Sérgio Moro fingiu que não conhecia o Bolsonaro. Mais importante, 2 semanas depois aparece o Sérgio Moro foto com Aécio Neves, o Sérgio Moro foto com Temer, Sérgio Moro foto com Alckmin, Sérgio Moro foto com Dória. Ou seja, o Sérgio Moro não queria transferir popularidade ao Bolsonaro pelo seu compromisso com o PSDB. Mas o Bolsonaro, humilhado nessa reta final de campanha para chegar à presidência, fez aí esse casamento de fachada com o Sérgio Moro, mas é um casamento de fachada. O Sérgio Moro vê o Bolsonaro como um ogro que conseguiu chegar à presidência da República e ele está armando todo o tempo uma oportunidade para dar um bote nesse ogro. Só que nesse momento, os dois estão vivendo aquela situação de estarem no mesmo barco. Então, afundar o Bolsonaro nesse momento não é uma coisa estratégica. Então, eu não acredito que o Sérgio Moro faria qualquer coisa contra o Bolsonaro agora. O Sérgio Moro tem 2 possibilidades de se aproveitar desse cargo de ministro do Bolsonaro. Uma delas é a tentativa de indicação ao STF e acredite, o Sérgio Moro acredita nessa possibilidade. E acredite, essa possibilidade existe por causa da qualidade de Brasil que temos hoje. Essa possibilidade existe. Não está descartada a possibilidade do Sérgio Moro chegar ao STF, mesmo depois de todos os vazamentos. E numa eventual remoção do Sérgio Moro desse cargo pela queda do Bolsonaro, o Sérgio Moro vai tentar, obviamente, e vai conseguir um cargo público. Porque o Sérgio Moro, Léo, ele representa, digamos que ele representa o prazer do rico em humilhar o pobre. Então, o Sérgio Moro representa essa vontade da classe média de ver o pobre humilhado, de ver o pobre destruído. E para muitos pobres de direita, o Sérgio Moro representa uma luta contra a corrupção. Então, assim como a Joyce Halseman conseguiu uma quantidade gigantesca de votos, mesmo sendo, para nós, uma das pessoas mais esdrúxulas da história do jornalismo mundial, pode ter certeza, o Sérgio Moro, ele para nós é repugnante, mas para muitas pessoas no Brasil ele é um herói. Então, o Sérgio Moro está eleito para alguma coisa. Não sei se ele estaria eleito para presidente da República, mas para alguma coisa ele está eleito. E ele não pode dar o bote no Bolsonaro agora, porque não está no período eleitoral. Qual vantagem do Sérgio Moro bater de frente com o Bolsonaro agora, se ele não é sucessor do Bolsonaro? Então eu vejo que agora o romance dura. A coisa vai ser... O bicho vai pegar no período próximo às eleições. Ali o romance vai acabar. Legal. Zé Uchoa está dizendo, educação, vai entrar ou precariza a docência, quer contratar professores para as universidades federais.
por CLT divide a categoria. Adeus estabilidade. Quem quiser saber no que isso dá, veja a decadência na qual entrou a USP. Shirley, a gente anda e não sai do lugar, desanimada. Não desanima, não. O Lula ontem foi escolhido cidadão de Paris. O Lula pode ser prêmio Nobel da Paz. Existe essa possibilidade. Kátia está dizendo, Shirley, fico assim várias vezes, mas não desanime, né, porque nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Antônio Barbosa dizendo, sou técnico em eletrônica, sempre contribuí para o CREA. Nunca tivemos uma reivindicação atendida pelo nosso conselho. Éramos e somos o primo pobre. Olha que interessante esse depoimento. Deixa eu falar com ele agora. Sinta-se liberto, porque graças a um esforço político de muitos técnicos industriais no Brasil, os técnicos industriais não mais são escravos do pior conselho que existe no território nacional, que é o CREA, os técnicos industriais. Eles se emanciparam e agora existe o Conselho Federal dos Técnicos. É preciso que o Conselho dos Técnicos não vá para o mesmo caminho do CREA, não se torne aí um conselho que representa as empresas, que seja um conselho que representa os trabalhadores. Mas como técnico em eletrônica, também sou técnico em eletrônica, e como técnico em eletrônica eu te falo, bata palmas por ter se livrado do CREA. E é preciso que agora os engenheiros consigam se livrar do CREA, porque é preciso um conselho que represente o trabalhador engenheiro, que represente os interesses do trabalhador engenheiro, e não um conselho que represente os interesses daqueles que estão no conselho, o interesse só de arrecadação. Mas os técnicos industriais estão livres do CREA agora, não. Legal. O Jaime está dizendo, Lula é o maior estadista que este país já teve. Com isso, acho que todos nós concordamos. Léo, vamos lá. Aqui tem um comentário também sobre o general Vilas Boas e tal. Outro cara que está caindo em desgraça é o Paulo Guedes, né? Tem muita gente colocando nos jornais, vários colunistas, dizendo que o Bolsonaro não aguenta mais o posto Ipiranga, que a relação está muito desgastada. O Bolsonaro está se dando conta que do mato do Paulo Guedes não vai sair emprego, crescimento, nada disso, né? Eu até brinquei hoje dizendo que a gasolina do posto Ipiranga é adulterada. Você acha que o Paulo Guedes pode balançar antes do Moro, então, Léo? Como é que você vê a situação dele? É uma situação muito complexa, Léo, porque o governo Bolsonaro, de Bolsonaro não tem absolutamente nada. O governo Bolsonaro só se sustenta por esse alicerce liberal que é o Paulo Guedes. E para o Paulo Guedes sair, é necessário que o mercado que financiou o fake news do Bolsonaro, isso é muito importante. O Bolsonaro foi eleito por causa de uma estratégia de fake news, e essa estratégia ela é partilhada entre um grupo que quer o Brasil colônia, que é esse grupo formado por grandes empresários aí de Israel e Estados Unidos. Esse povo, o Bolsonaro está conseguindo servir muito bem, que é um Brasil desindustrializado. Mas, por um outro lado, a gente tem esse grupo que quer o Brasil sem direitos trabalhistas, um Brasil liberal, um Brasil sem investimento dos mais pobres. Esse grupo escolheu o Paulo Guedes e é esse grupo que controla quem vai ser o ministro da Fazenda. Não é tão fácil assim o Bolsonaro demitir o seu patrão. E parece uma brincadeira isso, mas é exatamente isso. Da mesma forma que o Bolsonaro é, dentro do Brasil, um interventor do Trump, ou seja, o Bolsonaro ele não tem palavra final sobre a política externa brasileira. O Bolsonaro não tem palavra final sobre o Brasil na geopolítica. O Bolsonaro também não tem palavra final sobre o Ministério da Fazenda. O Bolsonaro ele é empregado do Paulo Guedes nesse quesito. Ou seja, o Bolsonaro foi contratado como presidente da República através de um investimento em massa de empresários que escolheram como presidente desse consórcio formado o Paulo Guedes. Então, o Bolsonaro, como sendo simplesmente um ator na presidência da República, e quando eu falo ator, eu não falo num ator que está atuando, eu falo num ator com uma carinha que aparece na frente da presidência da República, ele não tem o poder de tirar quem foi o presidente escolhido, Paulo Guedes, um presidente escolhido pelo conselho diretor. Então, eu vejo uma possibilidade muito pequena do Bolsonaro retirar o Paulo Guedes. Se o Bolsonaro bater de frente com o mercado e retirar o Paulo Guedes, a gente pode esperar até uma melhora do governo Bolsonaro em relação ao povo, porque aí o Bolsonaro vai ter que governar para a população ou então aceitar realmente o impeachment. Porque o impeachment nunca virá por causa de um crime do Bolsonaro, mas ele pode vir por causa de uma insurgência do Bolsonaro com o mercado financeiro.
Que foi o que aconteceu no caso da Dilma, né? Não tinha crime, mas o mercado financeiro não estava satisfeito. Léo, tem uma notícia que está em destaque hoje, e você acabou não mencionando o fato de ser a Caixa Econômica Federal, ou seja, o governo Bolsonaro, quem pediu a falência da Odebrecht. A notícia que está em destaque é que a Caixa Econômica Federal também instituiu um mecanismo de censura no banco. A Caixa financia projetos culturais, de artistas, etc. e tal. Mas agora eles vão nas redes sociais e se algum artista se posicionou contra o fascismo, né, o artista é logo banido. A Caixa não financia artistas que apoiem a democracia e que sejam contra o fascismo representado pelo governo atual. Como você vê a volta da censura num banco público e como você vê o banco público pedindo a falência da Odebrecht, Léo? Olha, sobre esse controle ideológico no financiamento, eu estou vendo que o governo Bolsonaro está fazendo a utilização de um banco público para realizações pessoais. Isso é crime. Qualquer um que estudou direito administrativo sabe que isso é crime. Se isso é crime, é necessário um posicionamento de quem tem legitimidade para isso. O Ministério Público já teria que ter tomado uma atitude contra isso. E nesse requisito, em especial nesse caso de escolher quem vai ser contemplado por um patrocínio da Caixa, é necessário até que o Ministério Público consiga uma intervenção para que exista aí uma possibilidade de escolha democrática de onde o dinheiro público vai ser investido no apoio à cultura. Parece brincadeira, mas um administrador não pode, sob hipótese alguma, condicionar um investimento em cultura à sua linha ideológica. Isso é crime de acordo com o direito administrativo. Esse crime, que inclusive é um crime de responsabilidade. Agora, o que eu vejo crime maior nesse momento é a prevaricação do Ministério Público. Cadê a atitude do Ministério Público em evitar que esse crime contra o direito administrativo aconteça? A censura é natural. Dentro do fascismo, a censura não é exceção. Dentro do fascismo, a censura é regra. Agora, o detalhe é onde está o legitimado para lutar contra isso, né? Vamos esperar que, de repente, o Ministério Público Federal de Minas Gerais, que está muito atrevido, tenha coragem de bater de frente com o Bolsonaro nesse caso aí. Mas é uma vergonha, sem dúvidas. Olha que legal, Léo, esse comentário aqui da Maria Gomes, dizendo: vamos gritar nos ônibus, Lula livre, eu fiz isso, foi muito emocionante. Né? As pessoas têm que ter coragem de se manifestar, de colocar o grito para fora. Léo, mas você não mencionou o outro ponto, o fato de ser a Caixa a empresa que pede a falência da Odebrecht. Pois é, Léo, a gente estava falando. Lembrando que os bancos privados não fizeram isso, porque eles sabem que a falência é muito ruim. Na falência, todo mundo perde tudo. Na recuperação judicial, que é o estágio em que está hoje a Odebrecht, há uma possibilidade de preservar a empresa, os empregos, inclusive os créditos dos credores. Mas a Caixa chutou o pau da barraca e falou: olha, quero que se dane, quero que se exploda, que todos quebrem, que ninguém receba nada, porque essa que é a lógica de uma falência. Eu tenho para mim que a finalidade da Caixa ter pedido a falência é ter percebido a possibilidade de recuperação da empresa. Porque quando a gente pensa no governo Bolsonaro, qual que foi a intenção de colocar o governo Bolsonaro no poder? Qual que foi a proposta dos Estados Unidos e de Israel quando eles financiaram a estrutura de fake news para o governo Bolsonaro? Olha, você vai se tornar o presidente do Brasil, mas é importante que você entenda que o Brasil é um país que vai servir aos Estados Unidos e a Israel, e jamais o Brasil vai poder ter uma grande estrutura de construção civil. No momento em que a Odebrecht sai da administração dos Odebrecht e cai numa administração judicial, já não tem mais como o Sérgio Moro tomar o administrador judicial e levar, por exemplo, para Curitiba e colocar numa masmorra. Então, por isso, é natural que a empresa comece a se reestruturar. O que eu quero dizer, Léo, é que provavelmente a Caixa ela deu mais um tiro. Primeiro, a Operação Lava Jato deu a metralhada para destruir a Odebrecht. Nesse segundo momento, a administração judicial traz um pouco de reputação, porque todo aquele bombardeamento de destruição de reputação que foi feito pela imprensa brasileira através dos processos da Lava Jato, agora é colocado de lado. A empresa está sob administração judicial. Então, essa empresa sob a administração judicial, ela começa a retomar o fôlego, ela começa a evoluir economicamente, ela começa a incomodar os Estados Unidos. Então, imagino eu que os Estados Unidos perceberam o inimigo sendo curado e
exigiram aí essa facada final para realmente levar o inimigo a óbito. E a própria ideia do Maquiavel, né? Quando você destrói um príncipe, toma aquele principado, você tem que matar toda a família para não ter possibilidade dela se recuperar. O que eu vejo a Caixa fazendo nesse momento é evitar que a Odebrecht consiga se restabelecer, para evitar que esse grande concorrente das empresas americanas volte a ser grande no Brasil. Léo, a Maria José fala, Léo Stoppa, te admiro muito, né? E a imagem que o Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, usou a Caixa está dando o tiro de misericórdia na Odebrecht, né? Falou também o seguinte, que o objetivo do governo Bolsonaro, ao destruir as empresas brasileiras de engenharia, é logo depois chamar as empresas americanas, sobretudo, para fazer obras aqui no Brasil, né? Dizendo que o Brasil volta a uma condição colonial. Mari Newton Gottschall dizendo, boa noite, se o processo de Lula for anulado, refeito e ele inocentado, caberá indenização do Estado? Caberia, mas isso só caberá quando o Brasil voltar a ser um país soberano. Hoje o Brasil é um país colônia, o Brasil é um país colonizado, porque os agentes do imperialismo tomaram conta do Brasil para fazer exatamente isso que a gente está falando, destruir a Odebrecht, destruir a Mendes Júnior, destruir todas as empresas brasileiras de engenharia. Zé Uchoa dizendo que gritou Lula livre após Bacurau em Goiânia, reduto de Bozo. Me acompanharam. Minha namorada evangélica progressista ficou orgulhosa. Parabéns. Marcos Vasconcelos mandando aqui um superchat também. Léo, Ivonei Banqueiro está dizendo que Moro destruiu 800 mil empregos diretos e mais de 2 milhões de empregos indiretos no Brasil. Léo, como é que uma pessoa que destrói 3 milhões de empregos praticamente, né, ainda pode ser considerada herói, né? E a Marina Cristina Dantas dizendo que os arquitetos também estão pulando fora do CREA. Léo, passo para você fazer uma amarração final para a gente fechar o Boa Noite de hoje. O Boa Noite não, o Léo ao quadrado, daqui a pouco tem o Boa Noite. Faz aí um balanço final dessa nossa conversa de hoje. Pois é, Léo, infelizmente o balanço é péssimo. Nós temos um banco brasileiro percebendo a possibilidade de retomada econômica de uma empresa brasileira de engenharia. Então, esse banco, para evitar que essa empresa consiga retomar seu crescimento e consiga se tornar mais uma vez uma das maiores empresas de construção civil do mundo, esse banco puxa o tapete e fala, agora a gente não quer essa empresa se recuperando, a gente quer a destruição total dessa empresa. Isso é, sem dúvidas, um balanço muito negativo e a gente fecha esse balanço raciocinando sobre a importância da gente crescer entre os engenheiros, o clube de engenharia, e crescer entre os engenheiros a importância de tirar essa ilusão que existe que há alguma representação através do CREA. Se a gente não tirar as falsas ilusões de representação, as pessoas sempre serão conduzidas como cardumes para redes onde elas serão pescadas e levadas para serem servidas aí como banquetes para os americanos. Então, igrejas de fanatização, elas precisam morrer na cabeça dos fanáticos, assim como conselhos falsos como o CREA precisam morrer na cabeça dos fanáticos, dos engenheiros. E como que a gente faz isso? A gente faz isso crescendo um outro representante. Eu achei muito interessante esse posicionamento político do clube de engenharia, e o posicionamento não precisa estar necessariamente atrelado a um ou outro candidato. O posicionamento político tem que ser dessa forma, explicando como que um evento destruiu a viabilidade de uma determinada indústria, como trouxe o presidente do clube de engenharia. Então, a amarração que eu faço hoje é: engenheiros brasileiros, unam-se e unam-se de uma forma coerente. Eu penso que mais importante nesse momento é se unir contra a exploração do Conselho de Engenharia, pelo fim do CREA, e no segundo momento, pelo crescimento do clube de engenharia como sendo uma representação política e uma representação profissional do engenheiro. Porque se a gente puder pegar uma classe, Léo, de trabalhadores que foi a mais prejudicada e cujo malefício mais repercutiu no resto do Brasil, são os engenheiros. Por causa da classe que foi mais prejudicada, que são os engenheiros, muitos trabalhadores perderam o emprego. Então, o coração do desenvolvimento econômico é a engenharia. E deixar o coração do desenvolvimento econômico ser atacado por uma Caixa que pede falência de uma Odebrecht, por um governo Bolsonaro que quer
o extrativismo no Brasil e a engenharia acontecendo fora do Brasil, por um Ministério da Educação que já desconsidera a importância de formar profissionais de nível superior dentro do Brasil, a gente deixar isso acontecer é, sem dúvidas, continuar destruindo o Brasil da forma que a gente está destruindo. Então, o fechamento que eu tenho é esse: conscientizar os engenheiros da importância da engenharia para o desenvolvimento econômico e da importância de uma representação política. E quero dar os parabéns ao presidente do Clube de Engenharia. Legal, Léo. O Zé Uchoa está dizendo: CNPq corta bolsas para evitar questionamentos. Caixa censura a cultura. Quem será a próxima vítima, né? E notícia trágica aqui, Léo. Shirley Barros, Rio de Janeiro, SOS. Mais crianças baleadas pela polícia do Witzel, né? O Witzel continua matando crianças no Rio de Janeiro por meio da sua polícia, né? Então, realmente é inacreditável o que está acontecendo e nada acontece com esse governador do Rio. Você quer fazer algum comentário, Léo, sobre Witzel, antes da gente fechar? Ô, Léo, eu chamo atenção, toda vez que eu vejo o Witzel exterminando pessoas, eu chamo a atenção dos brasileiros a respeito da demanda. Cuidado, cuidado. Os programas de televisão têm feito o povo pedir esse tipo de atuação do Witzel. O Witzel é só aquele camarada que está trazendo a pizza e entregando a pizza. Quem está pedindo a pizza, infelizmente, é o consumidor. E o povo brasileiro, por causa desse fanatismo político, está consumindo terrorismo, está consumindo extermínio, está consumindo violência. E quanto mais aumentarmos a demanda por violência, mais Witzels serão eleitos. Léo, a Thaís Marchiori dizendo que amou a live, agradecemos a você. Darth Vader dizendo: olha, a Lava Jato destruiu a Petrobras. Operação Carne Fraca tinha o objetivo de destruir o agronegócio. E agora a Operação Alerta Mínimo pode destruir os bancos também. Então, são 3 pilares do PIB brasileiro sendo destruídos, né, pelos agentes internacionais. A Lita está dizendo: Estopa, e os sindicatos de engenheiros, eles existem, sempre foram combativos. Você não fala neles. É interessante, Léo, porque tem o conselho, né, mas tem os sindicatos. De fato, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo é muito combativo. Eu acho que é importante diferenciar o que é o Sindicato dos Engenheiros, né, que em geral tem uma visão mais progressista para o desenvolvimento, do que é o Conselho Profissional, né? Sim, Léo. É importante. O que é importante nesse momento é que o engenheiro tenha uma referência como sendo aquela referência como sendo a principal. No momento que existe um conselho e esse conselho é obrigatório, o sindicato torna-se acessório. Se a gente consegue trabalhar pelo fim do conselho, pelo fim da obrigatoriedade do conselho, o sindicato torna-se a maior representação. Então, qual que é o grande problema do sindicato dos engenheiros? Ele é acessório. É só um engenheiro que já tem consciência política que procura o sindicato. Ou seja, o sindicato dos engenheiros é uma bolha, infelizmente. Por quê? Porque a obrigatoriedade de ser filiado ao conselho acaba escondendo o sindicato. Então, quando eu penso na necessidade dos engenheiros se unirem pelo fim do Conselho Regional e pelo Conselho Federal de Engenharia, pelo fim dos conselhos de engenharia, é exatamente para que os engenheiros consigam se unir em outro lugar. Porque qual que é o grande problema? Os engenheiros brasileiros estão indo congregar em local errado. O CREA e o CONFEA não é o terreno onde os engenheiros brasileiros serão representados. O sindicato é, sem dúvidas, uma representação do trabalhador engenheiro, mas o sindicato é ofuscado pelo conselho. Enquanto existir o conselho, o sindicato vai ser mero acessório. A Clara está dizendo: desempregados pela Lava Jato não estão preocupados se será uma empresa estrangeira que irá absorvê-los, só querem os empregos de volta. O problema é que, quando vêm as empresas estrangeiras, né, muitas vezes os melhores empregos não são entregues aos brasileiros. Léo, queria agradecer muito a você, desejar um bom fim de semana, né? Retomaremos o Léo Quadrado na segunda-feira e eu volto amanhã de manhã no Bom Dia 247, às 10 horas da manhã. Hoje ainda temos aí Boa Noite 247, o dia em 20 minutos. Valeu, Léo. Muito obrigado, Léo. Até mais, pessoal. Até segunda. Bom fim de semana, Léo. Obrigado a todos. Grande abraço. Valeu.